Fala galera, estamos aqui para o nosso segundo vídeo, onde eu vou tentar comentar as atividades do PET 2 de História do segundo ano. Nessas atividades, gente, eu vou corrigir e fazer uns comentários sobre elas, das 4 semanas do PET 2 de História. Tem um outro vídeo que eu fiz que eu falo sobre a matéria do segundo ano. Então quem quiser ver a matéria, ver a explicação, dá uma olhadinha no outro vídeo que tem aqui, ok? Então deixa eu colocar aqui o PET para vocês verem. Eu já estou aqui começando a primeira atividade, né, que vem um texto sobre a Revolução Pernambucana, um movimento que ocorreu em Pernambuco pouco antes da independência do Brasil, durante o período joanino. Esse movimento, gente, ele defendia a separação ali de Pernambuco, a criação de uma república ali no Pernambuco, que podia se estender até para outras províncias do Nordeste. E o texto vai trazendo as várias interpretações sobre esse movimento. E ele pede você dizer duas interpretações sobre o movimento em Pernambuco. Você tem aqui uma primeira, olha só, que diz que seria um dos marcos principais do processo de independência do Brasil. Então, que antes de haver a independência do Brasil, houve outros movimentos, e um deles seria esse aqui da Revolução Pernambucana. Você também tem uma outra visão que diz que esse movimento não teve relação com a independência do Brasil. Por que não teria tido relação? Porque ele era republicano, enquanto a independência do Brasil foi monarquista. Porque ele queria falar só do Nordeste, quando a independência do Brasil foi o Brasil todo e mais centrado no Sudeste. Então, vai explicar estas duas interpretações aqui. A questão 2 é uma questão pessoal, gente, pedindo para você tomar uma posição. O que você acha que é mais coerente com a história do Brasil? E você vai tentar justificar a sua opinião. Se você vê aquilo que houve em Pernambuco como algo muito regional e descolado do resto do Brasil, você tem mais relação com a segunda visão. Se você vê como algo que é um amadurecimento da independência do Brasil, você está mais ligado à primeira visão. Aí a segunda questão, gente, a segunda atividade, ela traz aqui um texto de um jornal falando sobre a independência do Brasil, né? Antes da independência, um líder político discutindo isso no Brasil. E ele pergunta qual a posição em relação a Portugal. Ele é contra Portugal, eles querem a independência do Brasil. Vocês podem ver isso aqui. Ó. Ele deseja que os brasileiros todos gritemos unânimes, temos pátria, temos Constituição, temos rei. Aí depois ele pergunta o que significa as expressões eu não quero Constituição e separemos-nos da mãe pátria. Ele coloca aqui, olha só. Ainda nenhum brasileiro disse eu não quero Constituição. E nenhum também disse separemos da mãe pátria. Então está dizendo o seguinte, nenhum brasileiro ainda decidiu expressamente que quer separar de Portugal, que não quer a Constituição portuguesa e que não quer a mãe pátria portuguesa. E a questão C, ela destaca aqui o que é pátria, terra da onde alguém é natural, a terra dos pais. Só que essa terra poderia ser o quê? Poderia ser uma localidade, uma aldeia, uma cidade, um estado, um país. O termo pátria ele pode variar, e pede para você dar a sua opinião. Você acha que pátria é a mesma coisa para todo mundo? Você acha que pátria é a mesma coisa em todos os momentos da história? Você vai fazer uma discussão sobre isso, né? Se você acha que pátria é um conceito que é igual para todos em todos os momentos, ok. Você vai dizer isso aqui. Você acha que não, que tem diferenças no contexto histórico, na época, nas pessoas, você também coloque aqui. Ok? Aí na semana 2, gente, vem aqui a atividade sobre o período regencial. Está aqui falando sobre o processo de formação política no Brasil. Aí vem, de acordo com o texto, como se formaram os partidos liberal e conservador. E o texto fala que, olha só, é da luta de grupos ou facções políticas. Haviam grupos, facções políticas no Brasil. Estes grupos discutiam sobre o papel do Estado, se o Brasil deveria ser centralizado na mão do governo ou descentralizado, se deveria dividir o poder em cada província. E é dessa discussão, centralização ou descentralização, que nascem os partidos políticos no Brasil. Segunda questão traz aqui um jornal chamado Caramuru. E aí a pergunta sobre o conteúdo do jornal, né? Quem são os signatários desse jornal? Não aparece aqui quem assinou, mas Caramuru, gente, era um grupo político que defendia a volta de Dom Pedro I no Brasil depois que Dom Pedro I foi embora, renunciou ao trono. Então quem assina são os membros são os Caramurus, são os restauradores. Quem o documento político elogia o que ele retrata? Ele elogia Dom Pedro I, dizendo que na época de Dom Pedro o Brasil era muito bom, que o Brasil, olha só, o governo anterior tinha segurança pública, comércio, agricultura, arte, ciência,
e que agora tudo estaria ruim, agora tudo teria piorado, olha só. Nossos fundos, elementos essenciais da prosperidade nascente fogem cada dia, imigração, as ratas estão em ócio, então ele está criticando como estaria o Brasil depois que Dom Pedro I saiu. Como eu disse, é um grupo político que é a favor da volta de Dom Pedro I ao Brasil. Ok? Semana 3, gente. Ela traz aqui algumas atividades sobre a Constituição de 1824. Vem aqui um texto falando sobre ela e vem as perguntas. Qual foi o papel do poder moderador estabelecido na Constituição de 1824? O poder moderador, gente, ele era aquele que permitia ao imperador intervir nos demais poderes. Era aquele que permitia ao imperador intervir no executivo, intervir no legislativo e intervir no judiciário. Portanto, o rei, o imperador, ele tinha o poder de ter o regime monárquico centralizado em torno dele. Ele poderia fazer com que a monarquia, ao contrário do jeito que é a monarquia inglesa, por exemplo, onde o rei pouco participa da discussão política, no poder moderador, o rei ele é o centro, né, da participação política. Isso está aqui no primeiro parágrafo, olha só. Que o poder moderador que era zelar pelo equilíbrio dos outros poderes. Então, o Dom Pedro ele iria equilibrar os poderes. Mas equilibrar significa o quê? Ele pode intervir nos poderes. Então, na prática, o imperador ele poderia intervir. Por exemplo, executivo, os ministros. O imperador pode nomear os ministros e demitir ministros. Legislativo, deputado, senado e senado. O imperador pode fechar a Câmara, pode convocar eleições. Segunda pergunta, quem era considerado cidadão pela nova Constituição? Qualquer pessoa nascida no Brasil, né? Qualquer brasileiro. Agora havia no Brasil muitos portugueses. E esses portugueses poderiam querer ficar. Então poderia ser considerado cidadão aqueles que apoiassem a causa do Brasil, que apoiassem a independência do Brasil. Portugueses simpáticos à independência do Brasil poderiam ficar e ser considerados cidadãos. Agora, pensando em cidadão ativo, né, que é quem pode votar nas eleições, aí seriam aqueles homens maiores de idade, adultos, que tivessem renda, aí era uma renda que tinha um valor estipulado na Constituição. Para poder votar, era 100 mil reais anuais. A questão 4 pergunta sobre deputados, né? Aí já era 200 mil reais anuais que você deveria ganhar para poder... Perdão, 400 mil reais anuais você deveria ter para poder se candidatar a deputado. E a questão 5, então você tinha que ser homem, adulto, com uma renda superior a 400 mil reais anuais. E a questão 5 pergunta por que a Constituição não alterou o regime escravista no Brasil. Vamos lembrar que quem faz essa Constituição é a elite brasileira, quem lidera o primeiro reinado é a elite brasileira, e eles são donos de escravos. Então não tem porquê um movimento que parte de donos de escravos abolir a escravidão no Brasil. Isso era fazer parte do interesse. Aí o texto ele coloca aqui que a escravidão, gente, ela foi vista como um direito de propriedade, qualquer justificativa. Então o governo não pode intervir. O senhor é dono do escravo, não cabe ao governo intervir disso, como não cabe ao governo intervir se você é dono do seu celular. É uma propriedade, é assim que foi colocado. Além de que vão colocar que seria importante para a economia brasileira. Então era assim que se entendia isso na época. E por fim, gente, a última semana, semana 4, vem esse texto aqui falando da regência até a proclamação da República. Eu até acho isso aqui um pouco problemático, né? Pouco texto para falar de tantas coisas. A matéria é bem grande, bem complexa, mas vamos seguir no texto, né? Por que será que as regências revelaram-se um período turbulento e anárquico? Gente, como você não tem o Dom Pedro I, não tem o imperador, o Brasil fica sem um poder central, o que vai levar com que as tendências locais, regionais se manifestem. Então você vai ter, com a ausência do imperador, você tem um aumento da ação do poder regional. A segunda questão, ela coloca assim: o que você entende pela afirmação da regência ter sido um ensaio republicano? Como não tem imperador, gente, você elegia quem ia ocupar os cargos no Brasil. Por isso a experiência de uma república, né? Aí a 3, ela fala assim: qual foi a solução utilizada pelos regressistas para colocar um ponto final no período regencial? E se você ver no texto, vai estar assim: a solução encontrada pelos regressistas para restaurar a ordem foi o golpe da maioridade. Só que isso aqui está errado, gente. Quem fez isso foram os progressistas, era o grupo do Partido Liberal, que defendia a descentralização política.
Então você dá uma consertada aí, você risca aqui regressista, escreve progressista, risca aqui regressista e escreve progressista e aí coloca. A solução encontrada pelos progressistas foi o golpe da maioridade. Aí a questão 4 e 5 já fala de tema do segundo reinado, que o PET 3 vai trazer. Mas começa a falar aqui, ó. Por que somente após a Guerra do Paraguai o Exército teve a sua importância reconhecida? Aí fala aqui, ó, porque o Exército vai participar do movimento republicano e do movimento abolicionista. Depois da Guerra do Paraguai, né, o Exército ele sai com uma moral elevada, ele sai fortalecido e disposto a participar da discussão de república no Brasil e da discussão de abolição da escravidão no Brasil. E a última pergunta, ela quer saber quais seriam as razões da queda da monarquia e da proclamação da república no Brasil. O texto aqui ele vai colocar algumas, olha só. O fortalecimento do movimento republicano, do movimento abolicionista, os problemas que o Dom Pedro teve com bispos da Igreja Católica, problemas que o Dom Pedro teve com os militares, que o Dom Pedro teve com os senhores de escravos. Então, a perda de apoio de Dom Pedro II com os senhores de escravo, com militares e com a Igreja Católica. Ok? Aí tem mais uma atividade aqui, olha só. Ela coloca aqui a figura de Dom Pedro II, né, minúsculo, era criança, né, que ia assumir. Também fala um pouquinho sobre o período regencial e diz assim: analisando a charge acima, faça uma descrição do que representa a charge, né? Do Dom Pedro II, uma criança muito pequena que não estaria apto ao trono, não teria condição de governar. Teria tutores, né, regentes que governariam por ele. Então, essa charge aqui, ela está fazendo uma sátira à idade do Dom Pedro II, quando ele ficaria imperador, e a situação em que ficou o Brasil, né? De que não teria como essa criança governar o Brasil. Tem que falar aqui sobre a situação do período regencial, né? Quando a elite política brasileira assume o poder em razão da menor idade do imperador. E a segunda questão, ela mostra aqui uma cena da escravidão, pede para você comentar sobre isso, né? Então, uma resposta pessoal, mas você deve falar aqui sobre a manutenção da escravidão no Brasil após a independência, né? Das relações de propriedade, de exploração, da violência, da divisão de cor entre brancos proprietários e negros que trabalham de maneira forçada. Colocar isso aqui. A escravidão é a maior tragédia da história do Brasil, né, gente? Então tem que comentar um pouco sobre isso. Beleza? Assim encerra então o PET 2, gente. Lembrando para todo mundo que tem um vídeo que eu fiz com a matéria, né, do PET 2, isso aqui é das atividades. Qualquer coisa vocês podem me perguntar aí no WhatsApp. Ok? Valeu então, gente. Tchau, tchau.